Olá pessoal, vamos ao nossa conversa semanal. Então vamos falar hoje sobre o assunto que a gente iniciou na semana passada, que é alguns exercícios a respeito de polinômio mínimo e diagonalização de operadores. Então vamos fazer aqui alguns comentários sobre alguns exercícios para facilitar uma futura leitura do texto por parte de vocês. Bem, então aqui a gente tem essa nossa primeira tela com o título. E agora começa, exercício 1. Exercício 1. Verifique se existe alguma matriz diagonal que seja semelhante à matriz. Aí a gente dá uma matriz aqui. A igual a 2 menos 5 menos 3, menos 1 menos 2 menos 3, 3, 15, 12. Aí, esse tipo de exercício, apesar de não falar em polinômio mínimo, nem polinômio característico, nem nada, mas como fala aqui em matriz diagonal tem a ver com diagonalização. E diagonalização tem a ver com polinômio mínimo. Então, na verdade, apesar do enunciado não pedir polinômio mínimo, mas a gente tem que calcular o polinômio mínimo. E como é que a gente calcula o polinômio mínimo? Bem, a gente segue um roteiro bem característico. Inicialmente a gente começa calculando o polinômio característico. Então o polinômio característico é só você montar o determinante a partir da matriz. Você tem a matriz aqui, aí você subtrai lambda da diagonal, né? Subtrai lambda da diagonal, tá aqui. Subtrai o lambda da diagonal. Aí depois você desenvolve o determinante, aí chega nisso aqui. Aí agora vem a parte que pode ser a parte mais complicada, que é você fatorar esse polinômio. Então, existem várias maneiras de fatorar esse polinômio, mas, digamos assim, a maneira que seria mais comum seria você pegar o termo constante do polinômio, que no caso aqui é 54, é o termo que não tem variável. Então você pega 54, aí escreve 54 como sendo 2 vezes 27, é 2 vezes 3 a terceira. Aí daqui você tira os divisores, você tira os divisores de 54. Então os divisores de 54 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 9, mais ou menos 6, mais ou menos 18, mais ou menos 27, mais ou menos 54. Então são só esses divisores. Aí agora você tem que pegar um por um, na base da tentativa, tem que descobrir quem é a raiz. Aí quando você substituir o 3 e o 6, aí o 3 e o 6, quando você substituir em P de lambda, aí o P de 3 dá 0 e o P de 6 dá 0. Agora, como é que a gente descobre esse 3 e 6? Descobre na base da tentativa. Você vai tentando aqui. Vai tentando achar o que dá 0. Aí você chega nesse. Bem, aí como você descobriu as duas raízes, 3 e 6, aí isso quer dizer que esse polinômio P de lambda, ele é divisível por lambda menos 3, lambda menos 6. Quanto é que é lambda menos 3, lambda menos 6? Isso dá isso aqui. Lambda ao quadrado menos 9 lambda mais 18. Aí você divide o polinômio por isso aqui, que é o que está feito aqui. Então quando você divide o polinômio P de lambda por isso aqui, o resultado da divisão dá menos lambda mais 3. Então isso quer dizer que P de lambda dividido por isso aqui dá menos lambda mais 3, portanto P de lambda é igual a menos lambda menos 6, lambda menos 3 ao quadrado. Então a gente consegue fatorar o polinômio. Então, como a gente consegue fatorar o polinômio característico, aí daqui a gente tem os possíveis polinômios mínimos. Quem vai ser o polinômio mínimo? Vai ser lambda menos 6 vezes lambda menos 3 elevado a 1 ou 2. Então, eu tenho duas possibilidades. Então, duas possibilidades para polinômio mínimo. Ou é lambda menos 6, lambda menos 3, ou é lambda menos 6, lambda menos 3 ao quadrado. Aí você vai testar um por um, na base da tentativa, né? Vai testar para ver qual é o que dá 0. Então você pega o primeiro. Pega isso aqui, primeiramente. Pega lambda menos 6, lambda menos 6, lambda menos 3. Aí você substitui a matriz. Ou seja, você calcula M de A. Então quanto é que vai ser o M de A dele? Bem, vai ser A menos 6i, A menos 3i, que é o que a gente tira daqui. A menos 6i, A menos 3i. Aí você efetua o produto de matriz, aí dá 0, dá tudo 0. Dá matriz nula. Então isso quer dizer que ele é o polinômio mínimo. Então o polinômio mínimo que a gente encontrou foi esse aí. Então se ele é o polinômio mínimo, e ele só tem fator do primeiro grau, aqui eu tenho lambda menos 6 elevado a 1, lambda menos 3 elevado a 1, como só tem fator do primeiro grau, isso quer dizer que a matriz é diagonalizável. Então você consegue diagonalizar a matriz.
Aí agora vamos achar que matriz diagonal é essa. Bem, como o polinômio característico é isso aqui, a gente está vendo aqui que os altos valores são 6 e 3 e 3, né? O 3 fica repetido, porque tem expoente 2 aqui. Então, os altos valores são 6, 3 e 3. Aí daí a gente tem matriz diagonal. Aí a matriz diagonal vai ser 6, 3, 3. E pronto, terminou aí. Então essa matriz aqui, ela é uma matriz diagonal que é semelhante à matriz A. Então essa é a resposta. Então, terminou. Exercício 2. Dado uma T de R4 em R4 linear, definida por isso aqui, determine uma base do R4 de tal forma que essa transformação seja diagonal. Então vamos lá. Então aqui também não fala em polinômio característico, nem polinômio nem nada, mas como fala em diagonalizar, aqui, acho uma matriz diagonal, etc., né? Como fala em diagonalizar, então diagonalizar você tem que saber o polinômio mínimo. Então tem que saber qual é o polinômio mínimo. Então vamos lá. Então, dada essa matriz aqui, que a gente tira daqui, você é só olhar os coeficientes, você olha quem são os coeficientes, olha, 0, 1, 0, 0, tá aqui, 0, 1, 0, 0. Depois, 3, 1, 3, 0, 2, 0. Então, 3, 0, 2, 0. Daqui, ó, 0, 2, 0, 2, 0, 3. 0, 2, 0, 3. E o último aqui é Z, então Z é 0, 0, 1, 0. Então, a matriz é essa. Então, a matriz a gente tira daqui. Agora, vamos calcular o polinômio mínimo dessa matriz. Então, para calcular o polinômio mínimo, eu tenho que calcular alto valor do polinômio característico, etc., né? Então, vamos ao polinômio característico. Você subtrai lambda da diagonal, aí dá isso aqui. Aí agora vamos desenvolver esse determinante. Então, quando você desenvolver esse determinante, dá um trabalho, né? Dá um trabalho fazer isso. Então, ao desenvolver esse determinante, você, em algum momento, vai chegar nisso aqui. Lambda 4 menos 10, lambda 2, mais 9. Então, esse é o polinômio característico. Agora, vamos ter que fatorar esse polinômio característico. Então, para fatorar esse polinômio característico, a gente vai ter que achar as raízes. Como essa equação aqui é uma equação biquadrada, porque é lambda 4 menos 10, lambda 2 mais 9, então, biquadrada, a gente resolve sem maior dificuldade. Você é só fazer a mudança variável lambda 2 igual a x. Então, quando você chama lambda 2 de x, e substituir na equação, aí você cai na equação de segundo grau. x2 menos 10x mais 9. Aí você resolve essa equação de segundo grau, aí acha que as raízes são 1 e 9. Então, se x é igual a 1, x igual a 9, aí você volta para lambda. Então, lambda ao quadrado vai ser 1 ou 9. Lambda ao quadrado dá 1 ou 9. Aí daqui você tira que lambda é igual a 1, lambda igual a menos 1, lambda igual a 3 ou lambda igual a menos 3. Então, esses são os 4 autovalores. Aí, com isso, você consegue fatorar o polinômio característico. O polinômio característico vai ser... Aliás, eu nem coloquei aqui porque não precisa, mas a gente tem aqui os 4 autovalores já. Aí agora vamos achar os autovetores. Então, você pega cada lambda desse e substitui nessa matriz aqui. Aí o que é que vai dar? Vai levar um sistema. Então, quando você pega lambda 1 e substitui na matriz, aí você cai nesse sistema. Aí você resolve o sistema e acha essa solução aqui. Então, essa solução aqui, ela corresponde a esse autovetor, menos 1, menos 1, 1, 1. Aí depois pega lambda menos 1, substitui na matriz, aí cai no outro sistema. Aí resolve o sistema, aí acha esse outro autovetor. Então, já são 2 autovetores. E agora, pega o lambda igual a 3, substitui na matriz, aí acha outro sistema, aí resolve o sistema, aí cai nisso aqui. Então, isso aqui dá mais outro autovetor. E por último, pega o último autovalor, substitui lá na equação, aí cai nesse sistema aqui, aí você resolve o sistema, aí acha esse último autovetor. Então, encontramos 4 autovetores, que são esses aqui. Então, 4 autovetores, então eles formam a base procurada. Então, a base procurada é essa daqui. Então, pronto, terminou. Vamos agora ao próximo. Mostre que essa matriz aqui é diagonalizável e determine P de tal forma que P-1AP seja matriz diagonal. Então, mais uma vez, aqui não fala nada em polinômio característico, nem polinômio mínimo, nem alto valor, nem alto vetor, nem nada.
Mas como fala em diagonalizar, então toda vez que falar em diagonalizar, você sabe logo que precisa disso. É esse mesmo roteiro. Então a gente vai calcular os autovalores, depois autovetores, etc. Então, essa equação aqui, ela pode ser escrita assim. Aí daqui, o determinante aqui, é isso aqui. Aí você desenvolve esse determinante. Está aqui o desenvolvimento do determinante todinho, é a coisa que dá trabalho. Aí você chega no polônimo característico. O polônimo característico é esse. O polônimo característico é o determinante, né? Aí agora vamos à parte mais difícil, que é fatorar esse polônimo característico. Essa parte ela pode ser bastante complicada. Não é sempre que a gente sabe fazer essa parte, não. Essa parte aqui a gente só faz nos casos mais simples. Então vamos fatorar esse polinômio. Então você pega esse 297 aqui, está aqui 297, aí você fatora 297, isso é 11 vezes 27, né? 11 vezes 27. Aí daqui você tem os divisores são esses. Aí uma vez que você tem os divisores, você vai testando agora um por um, né? Dá um trabalho grande, inclusive. Você vai testar um por um para ver quem é raiz e quem não é. Então, quando você testa um por um aqui, você acha que 3 e 11 são as raízes. Então, como 3 e 11 são as raízes, então o polinômio ele é divisível por lambda menos 3, lambda menos 11, que é isso aqui. Aí você vai e divide. Você pega o polinômio P de lambda, que é o polinômio característico, e divide por isso aqui. Aí dá como resultado isso aqui. Isso aqui é o resultado da divisão. O resultado da divisão é lambda ao quadrado menos 6 lambda mais 9. Aí você vai e fatora isso aqui. Como é do segundo grau, aí basta você achar as raízes dele. As raízes são 3 e 3. Então ele se fatora assim. Ele é lambda menos 3 vezes lambda menos 3. Então tá aqui o polinômio característico fatorado. Lambda menos 11, que é isso aqui, aí, lambda menos 11. Aí depois lambda menos 3, que foi esse aqui. Aí depois lambda menos 3, que vieram daqui. Então o polinômio característico é lambda menos 11, lambda menos 3 ao cubo. Essa parte é a parte que pode ser mais complicada. A parte mais enrolada é essa. Chegar aqui. Aí a partir daqui, a gente tem os possíveis polinômios mínimos. Os possíveis polinômios mínimos. Então, lambda menos 11, lambda menos 3 ao cubo, os polinômios mínimos vão ser lambda menos 11, lambda menos 3, lambda menos 11, lambda menos 3 ao quadrado, lambda menos 11, lambda menos 3 ao cubo. Como essa matriz, o que é que a gente diz aqui no início? Aqui só mostrar que ela é diagonalizável. Então, mostrar que ela é diagonalizável. Então, vamos calcular agora os autovalores. Então, eu pego o primeiro autovalor que a gente encontrou, lambda igual a 11, aí substituo na equação. Aí eu caio nisso aqui. Aí isso aqui eu posso resolver de várias maneiras. Isso aqui é um sistema linear. Eu posso resolver de várias maneiras. Então eu vou escalonar essa matriz. Vou escalonar essa matriz aqui. Aí tá aqui o escalonamento. Aí daqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Aí pronto, escalonei. Então essa matriz escalonada, ela corresponde a esse sistema. Aí esse sistema aqui, a solução dele é essa. X igual a t, y igual a t, z igual a t. Portanto, fazendo t igual a 1, a solução fica 1, 1, 1. Pronto, então esse aqui é o primeiro autovetor encontrado. Agora vamos ao outro. O outro é você pegar lambda igual a 3 e substituir na equação. Então, você pega lambda igual a 3 e substituir na equação, aí cai aqui. Aí agora você resolve essa equação. Resolve esse sistema. Então você resolve esse sistema, aí encontra essa solução aqui, x, y, z, menos x, menos y, menos z. Que se escreve assim. Então eu tenho aqui os 3 autovetores. Então com isso, a gente encontrou 4 autovetores, né? Encontrou 1, 2, 3, 4. Aí você pega esses autovetores encontrados, aí coloca como sendo as colunas da matriz P. Então, cada autovetor encontrado, ele vira uma coluna da matriz. A ordem não importa não. Aqui eu coloquei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, mas essa ordem ela pode ser bagunçada. Aí se você montar essa matriz aqui, e você calcular P-1 a P, aí vai dar exatamente a matriz cuja diagonal são os autovalores. 11, 3, 3, 3. Aí pronto, terminou. Aqui é uma observaçãozinha que a gente faz, mas terminou. E aqui eu digo que o problema pode ser generalizado. Você pode generalizar esse problema. E no final você chega nessa conclusão. Isso aqui é um problema generalizado.
Mais um exercício. Dado inteiro positivo m, calcule a elevado a m, sabendo que a é igual a essa matriz aqui. Esse aqui é o nosso último exercício de hoje. E ele também é o mais difícil. Apesar dele ter esse enunciado, um enunciadozinho bem simples, né, bem inocente, dado uma matriz 2 por 2 aqui, que não assusta ninguém, então a gente pede para calcular uma potência genérica dessa matriz. Então esse problema não dá para fazer assim diretamente. Porque se você for calcular as potências dessa matriz, se for calcular A ao quadrado, A ao cubo, A à quarta, você logo vai se enrolar, vai se enrolar nesses cálculos. Então você não vai muito longe se você tentar resolver diretamente, tentar calcular uma potência diretamente. Então você não vai muito longe não. Você calcular A ao quadrado, A ao cubo, A à quarta, mas dificilmente você vai além disso. E aqui a gente quer uma potência genérica, eu quero A elevado a m. Então esse problema, ele nem fala em diagonalizar, nem fala em autovalores, nem fala em autovetores, nem fala em problema característico, não fala em nada disso. E por que é que, já que o exercício não fala em nada disso, por que é que a gente vai fazer isso? É porque a gente vai diagonalizar essa matriz, porque diagonalizar é uma forma de simplificar. Então, já que essa matriz ela dá problema nos cálculos, ela oferece dificuldade nos cálculos, então vamos tentar diagonalizar para ver se fica mais fácil os cálculos. Então vamos tentar diagonalizar. Então se a gente conseguir diagonalizar, aí para calcular a potência da diagonal é muito fácil. Se você tem uma matriz diagonal A0, 0B, para calcular a potência enésima, é só colocar o expoente na diagonal. Por exemplo, eu tenho A0, 0B elevado a n, é só você fazer esse n aqui e ir para a diagonal. Então a resposta é A elevado a n, B elevado a n. Então calcular a potência de matriz diagonal é muito fácil. É só você distribuir a potência para toda a diagonal. Então é por isso que a gente vai diagonalizar essa matriz. E para diagonalizar a matriz, o que é que a gente faz? A gente tem que fazer todo aquele procedimento de polônimo característico, polônimo mínimo, autovalores, autovetores, etc. Então vamos lá. Polônimo característico. Polônimo característico, você calcula esse determinante, né? Você subtrai o lambda da diagonal, aí você tem isso aqui. Lambda ao quadrado menos 1. Aí você fatora. Lambda ao quadrado menos 1. Nesse caso aqui é imediato, né? A fatoração é lambda mais 1, lambda menos 1. É uma fatoração imediata. Porque isso aqui é o que a gente chama um produto notável. Aí assim a gente fica sabendo, já que o polinômio característico é lambda mais 1, lambda menos 1, então o polinômio mínimo tem que coincidir com ele. O polinômio mínimo vai ser lambda mais 1, lambda menos 1. Então a matriz é diagonalizável. Porque o polinômio mínimo só tem termo de primeiro grau, como fator. Então agora vamos achar os autovetores. Então eu pego os autovalores, que são menos 1 e 1, aí substituo. Eu pego lambda igual a 1 e substituo nessa equação. Aí eu obtenho isso aqui. Aí isso aqui dá um sistema. Aí você resolve o sistema. Então a solução do sistema é y igual a x. Então y igual a x, isso significa que xx é autovetor, portanto o autovetor é 1. É como se fosse 1 vezes x, né? Então o autovetor é 1. E agora vamos ao outro. Você pega lambda igual a menos 1, substitui. Lambda igual a menos 1 substituindo, dá isso aqui. Aí isso aqui você resolve. Resolve isso aqui. Aí cai aqui, 3x menos y. Então 3x menos y igual a 0 é a mesma coisa de y igual a 3x. Então isso significa que x, 3x é autovetor. Ou seja, 1, 3 é autovetor. Aí daqui, a gente sabe quem é a matriz P. A matriz P é, você pega o primeiro autovetor que você encontrou, que é 1, 1, e depois pega o segundo autovetor, que é 1, 3. Então isso aqui dá a matriz P. Então essa matriz aqui, como ela é 2 por 2, matriz 2 por 2 a gente calcula a inversa num instante. É só você olhar para a matriz e você diz que é a inversa. O que é que você faz daqui para cá? Você calculou o determinante que é 2, né? O determinante aqui é 2. Então você bota o determinante aqui invertido, aí 1 meio. Então esse aqui é 1 sobre o determinante. Aí aqui você troca a posição, aí tem 1, 3. Aí você bota 3, 1 aqui. E aqui você troca o sinal. Aqui tem 1, 1, você bota menos 1, menos 1. Então pronto, isso aqui é a matriz inversa. Então esse aqui é a matriz P inversa. Aí se você tem P e você tem P inversa, aí você calcula P menos 1 AP, você calcula diretamente quem é P menos 1 AP, você sabe quem é cada matriz dessa aqui, aí P menos 1 AP vai dar 1 menos 1, que são exatamente os autovalores na diagonal. Né? Então dá P menos 1 AP dá 1 menos 1. Aí a partir daqui a gente calcula a potência. Então isso aqui é a matriz M.
É matriz M. Então agora a gente calcula quanto é que é o M elevado a uma potência qualquer. Então, M elevado a M, minúsculo, vai ser 1 menos 1, 0, 0, elevado a M. Então é só você colocar esse M aqui na diagonal. Aí fica 1 elevado a M, que é 1, menos 1 elevado a M, que é menos 1 elevado a M mesmo. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser P menos 1 AP elevado a M. Agora, P menos 1 AP elevado a M, isso é P menos 1 AP, P menos 1 AP, P menos 1 AP, M vezes. Aí você efetua esse produto aqui. Esse produto aqui você cancela um monte de coisa. Você cancela esse P com P menos 1, cancela P menos 1 com P, você cancela um monte de P que tem aqui pelo meio. Aí no final dá isso aqui, ó. Você cancela todos os P's que aparecem pelo meio, aí fica P menos 1 A vezes A vezes A vezes A vezes P. Então o resultado dá P menos 1 A elevado a MP. Então daqui a gente tira aqui M elevado a M, vai ser P menos 1 AMP. Isso aqui a gente tira daqui, né? Você deduz daqui. A partir daqui, isso aqui é igual a isso. Aí você deduz isso aqui. Então M elevado a M vai ser P menos 1 AMP. Aí você calcula isso aqui, quanto é que é. Isso aqui está tudo dado anteriormente. Aí PM elevado a MP menos 1 vai ser esse, vezes esse, vezes esse. Aí no final dá isso aqui. Então essa é a resposta. A resposta final, a resposta procurada é essa. Então M elevado a M é igual a essa resposta aqui. Aí aqui a gente faz um pequeno comentáriozinho final, uma pequena observação. A gente diz o seguinte: se M for 1000, por exemplo, ou então se for qualquer número par, então se M for qualquer número par, então quando você substituir aqui, aí vai dar 1001, qualquer número par. Então, por exemplo, 1000. A elevado a 1000 dá isso aqui. E se você pegar um número ímpar, se você pegar um número ímpar qualquer e substituir aqui, aí vai dar isso aqui, vai dar 2 menos 1, 3 menos 2A. Então, a potência de M ou vai dar essa aqui ou vai dar essa, dependendo do expoente ser par ou ímpar. Mas a resposta em geral é essa. Então pronto, então encerrou aí. Então pessoal, então é isso. Então vocês estudem esse assunto direitinho, resolvam o exercício. Não é tão fácil, certo? O assunto tem suas dificuldades, mas vocês insistam, né? Insistam, estudem bastante, que em breve a gente está colocando um questionário sobre isso. Então é isso.